Tá difícil realmente, né? Não, eu entendo, pessoal, eu entendo como é difícil, porque entenda uma coisa, pessoal, eu estava explicando isso para a Valéria antes de entrar aqui ao vivo, né? Toda ditadura é uma operação é por definição, uma operação de psicopolítica. Toda ditadura é uma operação de psicopolítica. Por quê? Porque nenhuma ditadura sobrevive, nenhum regime sobrevive sem o apoio significativo da população. Esse apoio pode vir de duas maneiras que eu estava discutindo aqui com a Valéria antes de entrar ao vivo, né? Primeiro, né, o que é poder? Vamos entender o que é poder, né, Valéria? Acho que vale a pena fazer essa discussão com o pessoal aqui, né? Eu vou monopolizar aqui a fala, mas você me perdoa, depois eu... o que é poder? Poder é você conseguir determinar a ação de outro, em qualquer medida. E quanto mais você determina a ação do outro, mais poder você tem. Tá? Então, de certa maneira, eu tenho algum poder sobre a Valéria, porque de terça e quinta, eu consigo, né, determinar que ela esteja aqui às 13 horas. Eu tenho, de certa medida, algum poder sobre vocês. Algum poder sobre vocês, porque às 13 horas vocês estão aqui para me assistir. Então eu tenho o poder, né, de fazer com que pessoas, algum grupo de pessoas, né, algumas centenas de pessoas, todos os dias estejam aqui comigo, né, me assistindo, tá certo? Então algum poder eu tenho, né? Evidentemente, quanto mais você pode, né, influenciar outra pessoa, mais poder você tem. O poder, ele vem de duas... Passa para a parte da tropa, Ítalo. Eu vou falar sobre isso. Para a parte da tropa, que fica muito claro. Então, mas é para falar da tropa, eu preciso desse detalhe aqui, entendeu? E existe uma outra forma de poder, né? Que é o poder daquele que tem a impressão de quem já tem poder. Então, se eu olho, por exemplo, para um sujeito que é, digamos assim, é político, né? Ele me passa a impressão de poder. Ele me passa a impressão de poder. Então, eu já tenho algum tipo de... ele já modula a minha ação de alguma maneira, porque ele me passa a impressão de poder. Se tem um traficante no bairro, ele já te passa a impressão de poder. Então você já acredita, bom, ele não precisa vir aqui de fato tentar me matar para eu saber que ele pode me matar. Então, se ele determina, por exemplo, que a partir das 10 horas da noite ninguém vai circular no bairro, quem tem algum tipo de bom senso e juízo não vai circular no bairro, né, depois das 10 horas da noite, porque sabe que ele tem algum poder, ele sabe que ele tem o poder de te matar. Entendeu? Então, então você vê aqui, existem duas formas de poder. Então, o poder de quem tem condições de convencer o outro de que algo é justo. Então, eu consegui convencer a Valéria de que algo é justo. Né? É justo ela estar aqui de terça e de quinta-feira. E 2, o poder de quem já tem algum tipo de poder sobre o outro e consegue usar isso para ampliar ainda mais o seu poder. Então, é aquela coisa do Napoleão. A aparência de poder é poder. Né? Muito bem. Aí eu digo o seguinte, qual que é o maior medo de qualquer tipo de general? Qualquer general. Isso aí tá na arte da guerra do Sun Tzu, que é o que a Valéria estava se referindo aqui, né? A arte da guerra do Sun Tzu. Qual que é o primeiro medo de um general? É que o primeiro soldado da tropa fuja. Porque se o primeiro soldado da tropa fugir embaixo dele, se o primeiro se desvencilhar, ele já, o restante já vai junto. É o efeito manada. Entendeu? Pouquíssimas batalhas são vencidas com a aniquilação do exército inimigo. A maioria das batalhas elas são vencidas com o debandar da tropa inimiga. O debandar da tropa inimiga. E agora eu vou dizer o seguinte para vocês. A estrutura de poder que está sustentando Dino e Companhia Limitada, está sustentando a STF, aqui é uma análise que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma torcida, eu não estou, né, etc. Né? A estrutura de poder que eles estão, sobre a qual eles estão assentados, é uma estrutura, obviamente, composta por seres humanos. Ela não é impessoal, ela não é uma máquina. A gente usa o termo máquina pública, mas é uma analogia. É uma analogia, não tem máquina ali nenhuma operando. O que tem são pessoas operando, tá certo? E cada vez mais você percebe, você tem recentemente aí 2 pesquisas mostraram, né? O quanto o STF, o judiciário como um todo, está perdendo apoio entre as pessoas.
Ah, mas Ítalo, o que adianta se o cara vai continuar mandando aí na PF? Não. Mas, gente, quando eu falo perdendo apoio entre as pessoas, isso inclui justamente aquelas pessoas que são responsáveis por levar a cabo as suas ordens. Meu filho, se cada vez mais os policiais e os burocratas, mesmo os burocratas, começaram a perceber que, primeiro, as ordens são injustas e vão ficando cada vez mais injustas, cada vez mais chegando perto, né? Se cada vez mais eles perceberem que as ordens são injustas, e segundo, que eles estão perdendo apoio, porque o apoio está sendo perdido a olhos vistos. Porque antigamente o apoio era perdido de maneira mais velada. As pessoas não iam, elas iam se dando conta de que o STF estava agindo de maneira ilegal, de maneira inconstitucional, de maneira ditatorial, mas elas não falavam nada, né? Não era uma coisa assim que você né, dá algum efeito, digamos assim, entendeu? Não é uma coisa que dá algum efeito, que eles percebiam que daria algum efeito. Hoje em dia as pessoas não estão perdendo medo, estão fazendo manifestações contra Alexandre de Moraes. Gente, o que era há 5 anos atrás, se alguém me falasse em plena manifestação da Dilma, hein? Contra a Dilma, há 5 anos atrás, 5 anos atrás não, né? Mais, né? A Dilma saiu em 16, né? Então, assim, em 7 anos atrás, né? Se alguém me falasse que haveria manifestação contra um ministro do STF, eu ia falar assim, pô, desculpa, mas aí é um tiro longo demais, né? E, no entanto, tá tendo manifestação contra um ministro do STF, entendeu? Então, assim, quanto mais você mostrar, né, quanto mais fica evidente a perda de apoio, mais apoio ele perde. Isso é efeito cadeia, isso é efeito, né, debandada mesmo, entendeu? Isso é o maior medo de qualquer líder que tenha minimamente lido Sun Tzu, minimamente lido A Arte da Guerra, tá certo? Então, assim, alguém fala assim, o R. Fernando, por exemplo, diz assim, servidores públicos não estão nem aí enquanto estiverem recebendo seus vencimentos em dia. Desculpa, Fernando, mas isso aí é uma forma de você simplificar a realidade. Servidores públicos são pessoas como eu e você. Entendeu? São pessoas como eu e você, que também têm uma vivência na sociedade. Elas não são pessoas apartadas da sociedade. Isso é mentira. Você reduzir milhares de servidores públicos a um único tipo de mentalidade. Isso é o oposto da análise. Isso, meu amigo, é o que a gente chama de ideologia. Você pega exemplos que, de fato, né? Você descreveu, Fernando, descreveu um grupo significativo de servidores públicos. Mas você não descreveu a todos, nem de longe, entendeu? Então, assim, a eleição do Dino, né, isso já foi dito em outros momentos aqui, não só por mim, mas por outros, né? A eleição do Dino para o STF, na minha opinião, é o começo de uma nova fase de derrocada da própria autoridade do STF. O STF vai começar a perder cada vez mais autoridade. Ele vai conseguir fazer, um dos elementos, né, para você perceber que o STF está perdendo autoridade, é quando ele começa a fazer exemplos. O que é isso? Mantém um clesão na cadeia, para tentar para tentar afugentar as pessoas, mantém ali aquele pintor que tentou se suicidar, mantém ele na cadeia para tentar afugentar as pessoas. Por quê? Porque ele sabe que ele não consegue fazer isso com todo mundo. Ele não consegue fazer isso com todo mundo. Não tem cadeia para prender todo mundo. Mas ele consegue fazer, ele quer fazer exemplos para afugentar, para amedrontar. Isso é sinal de desespero. Isso é sinal de desespero. Entenderam? Então, eles têm motivos para estar desesperados. Eles têm motivos para estar desesperados. Aquele teatro que foi feito ali, né? Parece o rei Luís XVI fazendo baile enquanto Paris estava pegando fogo. Não estava percebendo a coisa que estava acontecendo. Tá fingindo que estava tudo bem. Entendeu?
Aquilo ali são os músicos tocando violino, o Titanic afundando. Entendeu? Aquilo ali é tentar manter. Você veja, o tempo todo mantendo um discurso de que as coisas estão normais, as instituições estão funcionando, e não sei o que. Não sei o que. Cara, isso aí mostrar desespero. Isso é mostrar desespero. Quando você fica neuroticamente falando que está tudo bem, é porque você está desesperado, né? Essa é a análise que eu faço, Valéria. Eu queria te ouvir sobre isso também, entendeu? Eu sei que você discorda de mim em alguns pontos. Vamos discutir, vamos conversar aqui. Então, sobre tudo que aconteceu, né? Eu não sei sobre quais notícias você vai abordar, mas seguindo aí nesse raciocínio, eu realmente discordo em alguns pontos, mas levo em consideração que eu nasci mulher para ter meus momentos de neurose e acabou, né? Eu não tenho a mesma resistência que um homem, isso é público notório, e eu faço uso muito bem disso. E até me folgo um pouquinho, mas assim, olha, como um comentário que nós vimos ali agora, alguém comentou, nós vimos debandada de tropa na Venezuela e, no entanto, o ditador continua no poder. A gente viu acontecer isso na China e o ditador continua no poder. Nós vimos isso acontecer em Cuba e o ditador continua no poder. Um outro comentário que apareceu ali, que eu concordo veementemente, é que, assim, não importa mais para essas autoridades a opinião da população. Você pode fazer quantas manifestações você quiser. Se for para tirar alguém que interessa do poder, não tem mais acordo. Não é mais como o impeachment de Dilma. Nós não vivemos mais um tempo em que podemos usar o impeachment de Dilma Rousseff como exemplo de esperança. Isso, na minha opinião, de mulher louca, neurótica e irritadíssima, tá? Com tudo que aconteceu, aquela palhaçada de ontem, aquela sabatina azeitada, de que nojo, entendeu? E gente pedindo pinico. Queria fazer uma sugestão para o senhor. O cara nem terminou a sabatina, já estava dando sugestão, como se o cara já tivesse sido aprovado. Isso quer dizer que a maioria sabia que ele ia ser aprovado, entendeu? Porque uma grande operação foi feita por trás disso. Então, não, eu não guardo nenhuma esperança. A história diz que só sai na base da força, tá? E é força militar, tá, gente? Não é força de ninguém sair quebrando tudo, não. Pelo amor de Deus. Entendeu? Por isso a neurose deles de dizer que um governo militar é um governo golpista é um golpe contra o comunismo. Realmente é. A história prova que é. Sempre que um facínora assumiu o poder, quem tirou na base, vocês sabem do quê? Foram forças militares, pelo menos na nossa época aqui, né? Então, eu não tenho nenhuma esperança nesse quesito, tá? Ainda que tropa abandone, outras tropas serão colocadas no lugar, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu na China, como aconteceu na Rússia, como aconteceu, entendeu? Não tenho, realmente não guardo nenhuma esperança de que seja deste modo com a... Posso comentar esse ponto aí, Val? Não, que eu não terminei, fica quieto. Sim, senhora. Gente, olha o que o Ítalo atura de mim, ele é um amorzinho. Então, assim, a gente tem visto isso acontecer na Rússia, isso também pode acarretar a derrota da Rússia contra a Ucrânia, mas a Ucrânia não está lutando sozinha, tá? Não está lutando sozinha. A gente tem visto isso de Israel contra o Hamas, mesmo o Hamas não lutando sozinho, Israel está dominando lá. E, de novo, nós teremos que apelar à metafísica, né? A metafísica, para que algo que esteja fora dos nossos olhos para ser analisado aconteça. Para que a população brasileira comece a ser auxiliada por algo que nós ainda não vimos no aberto. Porque eu, sinceramente, eu não vejo, Valéria, eu não vejo nada que possa dizer, olha, a partir daqui talvez a coisa possa mudar. Não vejo. A história me diz que são outros métodos. Tá? Mas tem o Gene Sharp? Tem. Onde que funcionou? Onde funcionou, as pessoas estão escravizadas até hoje, com a falsa sensação
de que existe democracia nesses lugares e não existe. É a democracia da Constituição Federal e a mesma turma fascínora no poder. Então, eu tenho isso para mim. Tá? Eu acho que isso para o ponto que o Brasil chegou, tá, gente? Ah, se a gente voltasse lá na época da Dilma, ok, resistência civil pacífica. Tanto aquele momento era a cooptação do sistema como um todo não estava tão completo quanto está agora. Agora está muito completinho. Desde alto comando até agentes da Polícia Federal, por exemplo, que sabem que estão cumprindo leis ilegais, que não tem lei para garantir aquilo, e injustas. Né? Então, assim, eu não nesse quesito, só eu discordo, Ítalo. Aí alguém falou assim, acabou, quem puder saia do Brasil. Bom, eu e o Ítalo, a gente se reúne aqui para ajudar a pensar e a orientar a quem não tem essa possibilidade. Eu não tenho possibilidade de fugir do meu país. Então, já falei outras vezes, se eu passar a vida inteira me dedicando a libertar o meu país através de conscientização de grande massa, eu terei vivido uma boa vida, uma vida com significado, uma vida com valor. Para mim, esse é o importante. Tá? Então, assim, aí tem um outro aspecto que você abordou, que aí eu concordo, mas eu acho extremamente fora do possível, né? Que é, por exemplo, agentes da Polícia Federal começarem a dizer, olha, não vou cumprir. Mesmo porque essa tomada de poder passa pela derrocada econômica do país, né? Então, esses funcionários públicos, mesmo que cheios de dignidade, eles vão pensar primeiro no filho chorando para ter leite à noite. Entendeu? Valéria, sua visão está muito abalada porque isso aconteceu, tudo aconteceu ontem. Pode ser. Eu posso estar viajando totalmente, peço desculpas a vocês, desculpas ao Ítalo. Raramente eu venho a público dar uma opinião em que eu não tenha total certeza do que eu estou dizendo, mas, assim, o que eu sou é muito franca. O que eu sinto hoje, de bate-pronto, é isso aí. Eu acho muito fora do que nós estamos vivendo acontecer de agentes públicos dizerem, olha, eu não vou fazer não, porque é injusto e é ilegítimo e é ilegal. Por quê? A gente vai ter uma derrocada financeira que vai deixar esses funcionários públicos cada vez mais submissos ao salário garantido. Então, tem tantos entroncamentos, né, de análises. Então, hoje eu estou bastante abatida, bastante irritada, muito puta da vida, entendeu? E é isso. Ítalo.